Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre um dos 5 pilares dos direitos humanos, a igualdade. Nós vamos abordar nesse vídeo sobre sexo biológico, identidade de gênero, sexualidade, homossexualidade na história e como ela reflete na sociedade. Você sabe qual a diferença entre sexo e gênero? O sexo nada mais é que o aspecto físico do ser humano relacionado ao seu órgão genital, e o mesmo pode ser dividido em 3 grupos. Sexo masculino, que possui pênis e escroto. Sexo feminino, que possui vagina e útero. E por último, há casos raros de pessoas que naturalmente desenvolvem uma combinação de características sexuais que não se encaixam nas noções típicas de sexo feminino ou sexo masculino. Não se desenvolvem completamente como nenhuma delas, ou desenvolvem naturalmente uma combinação de ambas, denominadas intersexuais. O que é gênero? Gênero não tem nada a ver com o sexo que você nasceu ou sua orientação sexual. Gênero é simplesmente a maneira que você se enxerga entre homem, mulher ou não binário. Mas e não binário? Você sabe o que é? Não binário, ou também conhecido como termo guarda-chuva, ele engloba todas as identidades de quem não é completamente homem nem completamente mulher. Nisso entra quem é os dois ao mesmo tempo, quem não é nenhum, quem é algo além, quem é um pouco de um e um pouco de outra coisa, e assim em diante. Existem várias possibilidades, como por exemplo, agênero, que não tem nenhum gênero, bigênero, dois gêneros ao mesmo tempo, não necessariamente homem e mulher, e gênero fluido, que flui entre os gêneros. Transgênero. Quando uma pessoa nasce em um sexo e não se identifica com o corpo daquele sexo. Por exemplo, uma menina nasce no corpo de menina e desde pequena sempre foi tratada no feminino. E quando cresce, vê que não é aquilo, que não é uma menina e aquele corpo não a pertence. Então essa pessoa se descobre um homem. Então ele passa a ser um homem transgênero ou transexual. Bom, e você sabe o que é cisgênero? É uma pessoa que nasce em um sexo e se identifica com ele, como uma mulher que nasce no corpo feminino e se identifica como uma mulher. Então, no caso, ela é uma mulher cisgênero. Um homem que nasce no corpo masculino e se identifica como homem, ele é um homem cisgênero. Você realmente sabe o que é um travesti? Um travesti corresponde ao indivíduo do sexo masculino que usa roupas e adota formas de expressão de gêneros femininas, mas que não necessariamente deseja mudar suas características primárias, que no caso é o masculino. Sexualidade. Você sabe o que é sociedade heteronormativa? Bom, do mesmo modo que gênero, a sexualidade é culturalmente estabelecida e tem distinções em diferentes grupos e culturas. Em geral, na hierarquia das sociedades ocidentais, a heterossexualidade ocupa uma posição superior. Logo, a homossexualidade é socialmente compreendida como inferior. Em resumo, vivemos em uma sociedade heteronormativa na qual as regras sociais são baseadas em uma perspectiva heterossexual. Ainda em sexualidade, vamos falar sobre atração sexual e afetiva ou afetiva. Qualquer forma de sexualidade é socialmente construída e diz respeito à orientação sexual, ou seja, quais gêneros uma pessoa sente atração sexual ou atração afetiva. Existem algumas categorias principais que classificam as possibilidades de atração das pessoas, que são elas: heterossexual é atração pelo gênero oposto, homossexual é atração pelo mesmo gênero, bissexual, atração por ambos os gêneros. Bom, agora vamos entender as diferenças de uma vez por todas. Identidade de gênero é como você pensa a respeito de si mesmo, se é homem, mulher ou transgênero. A orientação afetiva sexual é por quem você fisicamente e emocionalmente se sente atraído, seja por heterossexual, bissexual ou homossexual. O sexo biológico
são características físicas como o órgão sexual, os hormônios e os cromossomos, que é fêmea, hermafrodita e macho. E por fim, a expressão de gênero é como você demonstra seu gênero. Pode ser através da forma de agir, se vestir ou interagir, que é o feminino, o masculino e o andrógeno. A homossexualidade é uma característica de quem sente atração física, emocional e espiritual por outras pessoas do mesmo sexo. O termo homossexual foi criado por um jornalista austro-húngaro chamado Karl Maria Kertbeny. Em 1868, acredita-se que desde a antiguidade já existiam pessoas com tal característica. E em 1970, os psiquiatras afirmavam que a homossexualidade era uma doença mental causada por processos fisiológicos, por desvios de orientação sexual e ainda por má formação e identificação sexual. Muitas pessoas surgem com o argumento de que a homossexualidade é coisa dessa geração, mas não é bem assim. A homossexualidade está presente na história desde séculos passados, tendo seus primeiros registros históricos datados em 1200 a.C. Na Grécia e na Roma antiga, era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com o mais jovem. O envolvimento entre pessoas do mesmo sexo chegava a ter uma função pedagógica, chamada pederastia. Em Esparta, os jovens espartanos eram treinados por guerreiros mais experientes, e a afinidade entre o aprendiz e seu tutor se estreitava, e a afetividade estabelecida motivava os guerreiros em batalha. A colônia espartana de Tebas era um exemplo disso. Nela existia o pelotão sagrado de Tebas. Sua formação era caracterizada totalmente por casais homossexuais, que guerreavam bravamente durante as batalhas a fim de proteger seus parceiros, vencendo muitas batalhas e tornando-se uma tropa de elite espartana. Com a assimilação do sexo como algo propriamente para a procriação disseminado pela cultura judaica, a concepção sobre o ato homossexual foi ganhando novas feições. A popularização do cristianismo trouxe consigo a ideia de que o sexo entre iguais seria pecado. Dessa forma, desde o final do Império Romano, várias ações de reis e clérigos tentaram suprimir a homossexualidade. Ainda assim, ao longo da Idade Moderna, tivemos vários relatos de representantes da nobreza que tiveram casos com parceiros e parceiras do mesmo sexo, e ao longo da história, tivemos muitas figuras que mudaram o mundo e eram homossexuais. Sócrates, um dos principais filósofos ocidentais da Grécia Antiga. O mesmo disse que o sexo era sua melhor fonte de inspiração e que relações heterossexuais serviam apenas para a procriação. Safo foi uma poeta, nascida em algum momento entre 630 e 612 a.C., que passou a maior parte do seu tempo na ilha de Lesbos. Sua reputação de amar mulheres, combinada com a reputação da ilha, levou à criação da palavra lésbica. Oscar Wilde, dramaturgo inglês, casou-se e teve 2 filhos, mas também teve vários casos com homens. Lily Elbe, antes Einar Mugens, se tornou um pintor de sucesso. Foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. Alan Turing, considerado o pai da computação, era homossexual, e o mesmo, durante os anos 1940, ajudou a projetar o supercomputador Colossus, que desvendava códigos secretos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E ao longo da história, algumas penalidades foram impostas aos homossexuais, como castração, trabalhos forçados, castigos físicos e morte por decapitação, fogueira e forca. Decapitação. No início do século IV, após se converter à fé cristã, o imperador romano Constantino decretou que a homossexualidade era antinatural, já que o sexo deveria ter por único objetivo a procriação. Ele ordenava a decapitação dos infratores. Experiências nazistas. Na Alemanha nazista, poucos homossexuais, judeus ou não, escaparam dos campos de concentração. Lá, tinham uma estrela cor-de-rosa de tecido pregada nos uniformes como forma de humilhá-los e marcar sua condição, vistos como doentes e pervertidos, até pelos outros prisioneiros. Gays eram obrigados a ter relações sexuais com prostitutas. Muitos foram castrados e outros serviam de cobaia para as experiências nazistas. Internações em hospícios. Homens e mulheres que gostavam de pessoas do mesmo sexo foram trancafiados em hospitais psiquiátricos para serem curados.
As internações aconteciam, em boa parte das vezes, sob ordem dos parentes, que não queriam aberrações na família. No Hospício Brasileiro de Colônia, em Barbacena, durante décadas, homossexuais internados sofreram maus tratos e viveram em condições subhumanas. Mas a atração e o amor por pessoas do mesmo sexo foi tido durante muito tempo como algo pecaminoso, perverso, criminoso e até doentio. Apenas em 1990, a OMS, Organização Mundial da Saúde, retirou a homossexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, que até então era classificado como desvio e perversão. Você sabia que a cada 16 horas uma pessoa LGBTQI+, é morta? Em 2019, o Brasil registrou 124 mortes de pessoas transgêneros. Sendo assim, o Brasil é o país onde mais mata pessoas LGBTQI+, e pessoas transgêneras.